Eu estou com a Tatiane Ferro, que é fisioterapeuta neuroinfantil. Já trabalha mais de 15 anos com essa profissão e hoje está aqui no nosso programa, nosso convite, para a gente falar sobre um assunto que de repente pode estar dentro da tua casa e você precisa de um apoio, precisa de uma informação, precisa de uma ajuda. E só através da informação clara e precisa e real é que nós podemos ajudar milhares de pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, não só dentro da capital, do estado do Piauí, Nordeste, mas no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar de epilepsia. É preciso combater de verdade esse preconceito e conscientizar a população. Inclusive, eu chamo mais atenção ainda, Tatiane. É um prazer estar recebendo você aqui no programa. Obrigada. Viu? Eu chamo mais atenção da população. Essa história de dizer, nem fala de epilepsia, não fale isso perto de ninguém. Eu não sei se você já ouviu falar nesse ditado, né? Muitas vezes, não, porque senão, como se fosse algo que se pegasse. Né? É verdade. E isso a gente tem que falar até mesmo para, diante dessa situação, conscientizar as pessoas e fazer com que essas pessoas usem a inteligência de verdade para entender e saber como você pode se direcionar a essa situação e viver, se não tão naturalmente, mas podendo ajudar aquelas pessoas que precisam desse lado natural da vida. Hoje a gente sabe que tem várias situações sendo vivenciadas quando o assunto é saúde e que na minha casa, na sua casa, na casa de outras pessoas, tem vários tipos de síndromes, tem várias pessoas especiais precisando de um cuidado, de um olhar com menos preconceito. Eu acho horrível quando o ser humano se encontra diante de uma situação se achando mais importante do que as outras pessoas. Porque hoje ninguém é menos importante. Todo mundo é importante diante da sociedade. Mas existem algumas pessoas que precisam ter um pouco mais de consciência. Porque às vezes parece que falta, né? É verdade. Assim, hoje, a gente está comemorando, né? Não é nem comemorar, mas hoje a gente está debatendo esse tema de epilepsia justamente porque antigamente a gente falava muito do mal. Sim. Mal de epilepsia, mal epiléptico. Você nunca ouviu falar nessa história de dizer assim, não fala. Se tiver criança por perto, nem fala esse assunto, não é verdade? É verdade. Então, a partir desse momento que a gente começa a conversar, a falar e a conscientizar mais pessoas de que a epilepsia ela é uma doença e ela é tratável, ela é controlável dentro da maioria dos casos, ela é conduzida dentro da sua normalidade, as pessoas precisam entender que as pessoas que têm essa doença, elas precisam estar inseridas na sociedade. Precisam de apoio, porque assim, o que acontece? Quando você não tem essa consciência e quando você usa do preconceito, você se distancia daquelas pessoas que precisam do teu apoio justamente quando elas estão passando mal. Exato. Às vezes você tem uma pessoa naquele momento tendo epilepsia e você não sabe como ajudar. Porque o preconceito e a falta de conscientização te coloca distante das pessoas, né? E a gente sabe que hoje, na verdade, é o Dia Mundial da conscientização da epilepsia. E aí a gente precisa lembrar que, para que a gente tenha essa consciência, tem que existir pessoas como a Tatiane e várias outras pessoas que vestem essa causa. Por que eu falei que a Tatiane Ferro é fisioterapeuta neuroinfantil há mais de 15 anos? Há 15 anos, particularmente. Porque as pessoas precisam entender que tem muita gente que não tem essa consciência que você tem. Você não imaginava, né? E hoje você tem uma filha, na verdade. Você é mãe da Annalise. Quantos anos tem a Annalise? A Annalise hoje tem 6 anos. 6 aninhos, né? Uma criança com síndrome de West. Vamos explicar para quem está em casa o que é essa síndrome. A síndrome de West, ela é uma epilepsia de difícil controle. Então, muitas crianças, elas apresentam espasmos infantis. E esses espasmos infantis, eles podem até ser bem mais sutis do que aquelas crises mais fortes, mais tônico-clônicas que a gente costuma ver. Como eu já era da área, eu percebi esses movimentos repetidos de maneira constante, durante um dia. E foi a partir de que idade que você percebeu? Ela nasceu e eu queria que você contasse um pouquinho da história da Annalise. A Annalise, ela nasceu de parto cesariano,
normal, programado, sem nenhuma intercorrência, e teve um desenvolvimento perfeito, típico, até os 7 meses de idade. Sim. Então, ela já estava balbuciando, engatinhando, quando ela apresentou esses espasmos infantis. A partir desse momento, foi no final de semana, e isso me chamou a atenção. Logo, na segunda-feira, eu fui atrás de conversar com médicos, procurar assistência médica, para que a gente pudesse esclarecer, porque eu sabia que ali já não estava mais correto. Não era do jeito que tinha que ser. E quando você fala dessa síndrome de West, que era mais constante, você começou a perceber crises mais perto uma da outra? Como Sim. foi? A partir de 2 dias, 3 dias após, e ela mesmo medicada, essas crises começaram a ter uma duração maior e um grau e mais vezes ao dia. Então, eu contava a quantidade de vezes que ela tinha. Então, logo no primeiro exame, após 3 dias de que ela iniciou os sintomas, já diagnosticou que é a hiperarritmia. O exame que ela fez foi eletroencefalograma, que diagnosticou a síndrome de West, característica de espasmos infantis e hiperarritmia no eletro. Muitas pessoas, nesse exato momento, aqui dentro da capital ou dentro do estado do Piauí, podem estar passando por essa síndrome e, de uma certa forma, nem ter noção que é ela? Pode, sim. Eu escuto muitos relatos, principalmente de médicos, de mães, que me procuram para saber como é que eu conduzi a análise. Porque muitas pessoas falam assim, você percebeu muito cedo. Tem mães que percebem depois. Mas muitas mães também não têm a oportunidade que, graças a Deus, Deus te deu como mãe, mas principalmente como profissional. Porque nesse momento, como fisioterapeuta, no momento que você estava ali tendo esse acompanhamento com a tua filha e, obviamente, procurou o profissional certo e passou a ter esse acompanhamento, como foi receber essa situação de imediato? O que você sentiu naquele momento? A gente, como mãe, mesmo sendo da área de saúde, a gente realmente não consegue acreditar. É algo muito novo, né? A gente vivencia, mas vivencia daqui para lá. É como se fosse um susto de imediato. Exatamente. Então, quando você se vê dentro da situação, você realmente começa a entender se eu não sei de nada. Por quê? Porque era uma criança que precisava de cuidados, de medicamentos, de exames, e que você está em busca de curar, de tratar, de controlar aquilo que pode fazer muito mal para o desenvolvimento dela. Agora sim, Tatiana, o que a gente precisa chamar a atenção hoje, porque quando a gente fala de conscientização, existe essa busca por essa conscientização e por esse preconceito, colocar ele meio que de lado. A gente precisa ajudar aquelas pessoas que nesse exato momento, como sua filha, estão passando pela situação e às vezes não conseguem pedir ajuda. Porque é uma situação que às vezes acontece, elas não estão imaginando que naquele momento elas vão passar. Eu queria que você chamasse a atenção relacionada a essa conscientização. Hoje, vocês vão ter, na verdade, hoje vai ter um ato, hoje nós estamos fazendo um ato na Ponte Estaiada, a partir das 17 horas, com entrega de folder explicativo sobre a epilepsia. Esse folder foi produzido pela Liga Brasileira de Epilepsia, a gente conseguiu reproduzir, né? E então, a partir desse momento, a gente vai entregar e as pessoas vão ter acesso a essa informação, de como elas acontecem, de como a gente pode ajudar uma pessoa durante a crise. Sim, que eu acho que isso é necessário, porque às vezes as pessoas não sabem como lidar. É importante também que as pessoas que passam por esse problema, né, da epilepsia, às vezes tem adultos, né? Tem gente que descobriu na fase adulta. Isso. Né? Tem muita gente que descobre na fase adulta e muitas vezes também tem um certo receio de falar para outras pessoas que têm epilepsia. A gente precisa abrir a cabeça dos pais, das mães e das próprias pessoas. É tirar o preconceito e dizer, eu preciso de ajuda. Tem momentos que eu corro o risco de ter epilepsia, eu preciso que vocês me apoiem no momento que eu estiver passando por isso. É levar essa história de uma forma leve? É sim. O adulto principalmente, porque o adulto ele acaba
caindo, ele acaba se machucando, muitas vezes a perca de urina durante uma crise e as pessoas acabam se afastando por não saber. Fora isso, tem todo o manejo. Aquela história que era antiga, puxa a língua para... Não, isso de fato é mito ou é verdade? É mito. O que precisa fazer é proteger aquela pessoa. Para ela não se machucar no momento que ela tiver com as crises. Né? E a questão da língua? Se a pessoa estiver realmente enrolando essa língua, deve puxar ou não? Não, porque há uma contração muito forte de todo o corpo e pode haver contração de mandíbula. Então, se alguém introduzir a mão, pode sim ocorrer mais um acidente grave, como uma mordida muito forte na mão de uma pessoa. O importante realmente é buscar ajuda médica se essa crise se prolongar, porque ela pode ser muito grave. Pois é, quando você fala da síndrome de West, são repetitivos, né? Pode acontecer durante um dia várias vezes, mas existem outros tipos de epilepsias que não acontecem dessa forma, né? Às vezes você tem uma crise hoje, mas não vai ter uma crise daqui para mais tarde, né? Exatamente. A gente estuda, entende que a epilepsia são crises convulsivas que acontecem. A maioria das crises convulsivas, elas são tratáveis, então com medicamentos. Pode ser resistentes, então o paciente ele pode ser introduzido vários medicamentos para controlar uma crise, ou pode ser um medicamento que ele não controle totalmente e há crises de escapes. Então, essas crises de escape, elas podem acontecer em algum determinado momento, mas ele não deixou de ter epilepsia. Ele continua tendo ou controlada ou com escapes. Tatiane, você como mãe, o que você diria para aquela mãe que está assistindo o nosso programa ou para aquelas pessoas que desconhecem o assunto, como chegar... Eu vejo uma criança tendo epilepsia, qual seria meu comportamento? Assim, quais seriam os primeiros passos, as primeiras dicas diante dessa situação? O que uma pessoa que não sabe, não entende, deve fazer? Você falou que pode cuidar ali naquele momento para que a pessoa não se bata, não se machuca. O primeiro passo seria a calma, a paciência de quem está ao redor. Não está tão perto, muita gente em cima. Eu queria que você desse algumas dicas para aquela pessoa que está assistindo o nosso programa hoje. O importante, assim, é entender que as crises convulsivas, a epilepsia, elas podem se manifestar de várias maneiras. Verdade. Então, tem crises focais, tem crises de ausência e tem crises tônico-clônica, que é essa que as pessoas se debatem e caem. Então, de todas elas, precisa de uma assistência, precisa de um cuidado. Então, principalmente, ver a duração dessa crise. E já ir chamando logo também a emergência, exatamente, né? a assistência médica. Porque se ela perdura, ela pode causar vários danos. E se é uma crise que você já sabe que ela demora pouco tempo, alguns segundos, então você protege e depois faz todo o acolhimento, seja da família, que está ali junto com a pessoa, com o paciente, ou seja da própria criança. Relacionada a líquidos, alimentos, como a gente deve agir nesses momentos? É importante oferecer quando a consciência já estiver retornada. Se for uma criança ou for um adulto que não tem essa consciência, realmente se certificar, a família deve se certificar de que naquele momento a crise realmente passou. Porque ele pode haver engasgo e isso pode ser algo bem sério durante a crise. Então, oferecer o líquido realmente com toda certeza após a crise. Você tem ideia, Tatiane, de uma quantidade de pessoas que tenham epilepsia hoje dentro do nosso estado? No nosso estado não, mas no Brasil, cerca de 2% da população brasileira tem epilepsia. E desses 2%, cerca de 25% tem os casos mais graves de epilepsias. É mais mulheres, homens ou está dividido? Não, a gente não tem geneticamente noção, né? A questão de sexo. Mas o importante é que existe tratamentos tanto pelo SUS como particulares, que fazem todo o acompanhamento desses pacientes. E que as crises podem ser diminuídas a partir do momento que você começa a fazer o tratamento, né? Exato. Muito bom. Eu acho que a gente vai
mexer um pouco mais com esse assunto, vamos trazer especialistas para o nosso programa, para que a gente possa ajudar vocês também nessa conscientização, para que a gente também tenha essa conscientização e que a gente fale de uma forma mais leve sobre o assunto e que a gente possa ajudar outras pessoas que estão do outro lado, porque eu acho que diante dessa situação toda, tem muita gente desinformada, né? E a gente precisa estar mais bem informado para tirar esse preconceito, para ajudar com essa conscientização. Aí eu queria que você chamasse o público que está assistindo o nosso programa. Por exemplo, teve o diagnóstico da tua filha, você está com acompanhamento, você como fisioterapeuta, quem está assistindo o programa também, o fisioterapeuta pode ajudar nesse processo também? Com toda certeza, porque no caso de crianças, aquelas crianças que apresentam epilepsias, ela pode vir com atraso do desenvolvimento motor. Então, isso faz com que a criança ela não evolua igual uma criança típica. Então, normalmente, quem tem epilepsia, ele tem por conta de um traumatismo crânioencefálico, de uma lesão durante o parto, de alguma síndrome genética, de um tumor. Então, está muito relacionado com todo o desenvolvimento dos movimentos do corpo. No caso da Annalise, assim que ela começou as crises, ela perdeu logo todo o desenvolvimento que ela tinha. Então, no mesmo momento, eu já iniciei com todas as terapias necessárias. Foi cedo, né? Você iniciou logo. Isso é importante também das mães ficarem atentas, né? E o mais importante, detectou, procura auxílio médico para poder tratar o mais rápido possível, iniciar as terapias que são necessárias para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento das crianças. Muito bom. Vamos chamar a atenção dessas pessoas para esse ato que vai acontecer hoje à tarde? Vamos sim, eu convido todos vocês para estar participando junto com a gente na Ponte Estaiada a partir das 17 horas, para esse momento de informação, de conscientização. Vai estar a sociedade, vai estar as pessoas que estão atuando, mães de pacientes, amigos nossos, para justamente fazer com que mais pessoas possam entender e possam ajudar. Verdade, participar e quando estiver vivenciando essa situação, que no lugar de se afastar ou criar um tumulto, que as pessoas possam ajudar. Exatamente. Né? Hoje minha filha, ela tem crises convulsivas controladas. Graças a Deus. Tem um desenvolvimento muito bom e hoje ela acompanha, ela está inserida num colégio, brinca, participa de todos os eventos da sociedade. Então é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que a epilepsia, ela está dentro da sociedade de uma maneira que a gente possa acolher e possa identificar e se informar. Tatiana, é só questão mesmo de ter conhecimento. Quando você tem um conhecimento e você quer fazer parte desse conhecimento, sem preconceito, liberta. Né? A gente já sabe que isso é verdade e quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente fica curioso em querer entender e não vai só para uma informação. Só para uma informação. Durante uma vida inteira eu soube que quem estava com epilepsia não podia deixar que a língua enrolasse. A conversa só era essa. E é importante a gente estar a par de outras informações além disso e como você mesmo disse, muitas vezes a pessoa está passando por essa situação, às vezes acontece algo muito pior por falta, né, de informação. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe sua filha. Obrigada. Te dê muitos anos de vida, que você continue ajudando outras mães. Muito legal esse trabalho de vocês, essa conscientização, tá bom? Lembrando que eu acho que nesse exato momento, quem faz a sua parte está fazendo muito, mas se você puder fazer a parte de outras pessoas, somando, vai ser muito bom, né? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Tem o Instagram, eu vou passar o Instagram profissional, que é o Espaço Terapêutico Tatiane Gomes. O Instagram da minha filha, que é a Annalise Vencendo Síndrome de West, que ela também já ajuda muitas mãezinhas a informar, a dizer como que ela está vencendo tudo isso. Que bom, e que bom saber que você é uma fisioterapeuta neuroinfantil, né? Deus sabe tudo que faz nessa vida, né? O que Ele dá de dom pra gente, o que Ele dá de profissão para as nossas mãos. E você está de parabéns. Obrigada.